Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade para esse assunto que eu considero o mais energético de todos. Sim, o poderoso metabolismo energético. Então, na nossa aula passada, fizemos uma introdução sobre o assunto. O professor falou bastante das mitocôndrias para vocês. Importantíssimo lembrar disso, tá, meus queridos? Não se esqueçam, falou de mitocôndria, é aquela organela diferenciada, porque nós podemos considerar como sendo o motor da célula, são os motores, na verdade, porque a célula pode ter aí milhões e milhões de mitocôndrias. Tá? Como eu havia dito para vocês, o que determina isso é a característica da célula, é a demanda energética do organismo. Não se esqueçam que um atleta, um praticante de atividade física, ele tende a ter muito mais mitocôndrias do que um sedentário, tá? Porque a demanda energética aumenta, isso tem a ver com condicionamento físico, perfeito? Aí falamos das características gerais da mitocôndria, tem DNA próprio, tem capacidade de autoduplicação, então uma organela importantíssima, tá? Tem que saber sobre as mitocôndrias. Passando aqui, né, o que falamos da... Tudo isso a gente viu na aula passada. Quanto maior a atividade metabólica da célula, maior o número de mitocôndrias, o condrioma como sendo o conjunto de mitocôndrias de uma célula, que é variável, não se esqueça, uma célula que é ativa, uma célula que trabalha mais, ela tende a ter mais mitocôndrias, caso aí das células musculares, das células nervosas. Aí o professor também comentou com vocês da origem materna, das mitocôndrias. Não se esqueçam, as mitocôndrias não carregam nenhum tipo de informação genética do pai, tá? É tudo da babãe, é tudo do óvulo. O professor explicou isso para vocês também na aula passada. Então fiquem atentos a tudo isso. Meus queridos, agora a gente começa a entrar para valer no quesito energia. Tá? Para entender o que significa, o que representa essa energia para o nosso corpo. Nós já sabemos, essa energia no nosso organismo é uma energia bioquímica. Tá? É uma energia bioquímica. O professor também comentou com vocês na introdução do assunto que, principalmente carboidratos e lipídios, são utilizados aí como fonte de energia pelo nosso corpo. Mas beleza, aí nós vamos mandar ver, nós vamos ingerir esses compostos energéticos, o que vai acontecer lá dentro do nosso organismo, o que vai acontecer nas nossas células. Meus queridos, esse assunto aqui, volto a dizer, ele é importantíssimo, tem que saber, tá? É a base da bioquímica, né? Da muitas vezes temida bioquímica. Tá? Mas entendendo essa base aqui vai ajudar demais quem for seguir aí uma carreira biológica, tá? Vai ter lá na graduação a bioquímica, então entendendo essa base aqui vai ajudar muito, tá? Então, quando nós falamos dessa energia no nosso corpo, nós temos que lembrar desse carinha aqui, ó, que está no slide. É o famoso ATP. Que é esse ATP? Meus queridos, é uma moeda energética. Deixa eu pegar o rabisco aqui. Falou de ATP, nós estamos falando de uma moeda energética. Ah, beleza, é uma moeda energética. Mas quem que utiliza essa moeda energética? Que tipo de ser vivo que utiliza essa moeda energética? Todos. Todos, meus queridos. Pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, as plantas, todos os animais. Isso é padronizado. É o que eu sempre digo, se existe algum bichinho verde, algum ET em algum lugar aí do universo que não utilize isso, a gente desconhece ainda. Tá? Então, seria uma bioquímica completamente diferente. Mas o que a gente conhece por vida utiliza o ATP como uma moeda energética. Tá? Eu gosto de fazer a analogia. Imagine esse ATP aqui como sendo aquele trocadinho que nós temos no bolso, aquele trocadinho que nós temos na carteira. É aquele trocadinho para já, é imediato.
Tá? Então, o corpo ele fica constantemente produzindo ATPs, tá? A partir de compostos maiores. Imaginem os carboidratos, né, os polissacarídeos, os lipídios, então as gorduras, os óleos. Imaginem esses compostos maiores como sendo aquele dinheiro que está aplicado, que está investido, por exemplo, um terreno que tem lá. Meus queridos, se tem um terreno, né, beleza, é um investimento, está o terreno lá, mas aí precisou do dinheiro. Nossa, estou precisando do dinheiro. O que a gente vai fazer então? Nossa, vamos vender o terreno. Mas vai conseguir rápido, imediato isso? Não vai, meus queridos. Tá? De hoje para amanhã, dificilmente vai conseguir lá esse dinheiro. Né? Praticamente impossível. Então, vai levar um tempo, algum interessado aparecer, vai negociar, aí vai entrar parte do dinheiro como entrada. Então, imaginem, essa analogia é muito boa. Imaginem, então, esses compostos grandes, como lipídios e carboidratos, como sendo, tem bastante energia, tá? Tem bastante energia. Então, é o terrenão lá, tem bastante dinheiro naquilo. Tá? Mas não tem a tal da liquidez. E o ATP? Os trocadinhos. Tá? O trocadinho, que a gente vai lá comprar alguma coisa, né? Vai comprar lá um dogão, né? Vai comprar uma tubosa, vai comprar ali qualquer coisinha que tem ali um pastel lá na feira. Né? Então, tem o trocadinho, vai usar. Então, esse ATP, ele é energia imediata, é energia rápida. Ok, meus queridos? O corpo utiliza isso de forma extremamente rápida, por isso que ele não para de produzir ATP. Ele não para, é constantemente sendo produzido. E as mitocôndrias, que falamos há pouco, são máquinas, são usinas de produção desses ATPs aqui. Perfeito? Mas vamos entender, então, essa molécula de ATP. Vocês já perceberam? Olha a semelhança do ATP. Se a gente for pegar... Deixa eu pegar um rabisco aqui. Pegando essa região aqui do ATP, olha lá. Já falamos bastante sobre isso daqui. Meus queridos, o ATP é um nucleotídeo. Sim, aquele nucleotídeo que tanto falamos lá nos ácidos nucleicos, que tanto falamos lá no conhecimento genético. Esses nucleotídeos, tá, lá do material genético, tem uma função diferente desse nucleotídeo aqui ATP. A função lá é genética, a função lá é formar DNA, é formar RNA. Mas a função desse nucleotídeo aqui é energia, é estocar energia. Por isso que ele tem uma diferença, tá aqui, ó. Ele tem essas 3 bolinhas. Estão lembrados o que são essas bolinhas aqui? Fosfato, grupo fosfato. Então, os nucleotídeos genéticos, eles têm um fosfato só. Deixa eu tirar a rabisqueira aqui. Olha lá. Tá, então, o ATP, vamos colocar, rabisquem aí, coloquem isso na anotação de vocês. O ATP é um nucleotídeo energético. Esse cara aqui, ele é especializado em energia. Esse cara aqui, ele não vai participar lá do material genético. Tá? O ATP ele tem essa função específica de guardar nas suas ligações, já vou entrar nesse detalhe aqui. Tá? Eu gosto, meus queridos, de deixar isso muito bem esclarecido, antes da gente entrar na questão da bioquímica mesmo, que daí vamos trabalhar lá glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, calma, não se assustem com os nomes. Tá? Vamos passar por tudo isso, mas eu faço questão de apresentar esses caras aqui antes, porque fica muito mais fácil de entender todo o mecanismo. Tá? Muitos pegam lá o material didático e vai dar uma olhada nos esqueminhas da bioquímica, né? Toda essa parte aqui do metabolismo energético e quase cai de costas. Então, por isso que eu enfatizo, fico um tempo apresentando isso daqui para vocês vão se familiarizar.
ok? Então, olha só, é um nucleotídeo, beleza. Olha a base nitrogenada aqui. Isso é uma base nitrogenada. Vamos colocar lá. Vamos abiscar, deixar tudo bem esquematizadinho, ó. Tudo mastigadinho para vocês, ó. Base nitrogenada. Meus queridos, mas lá no material genético, lá nos ácidos nucleicos, nós vimos que tem bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina, uracila, que aparece lá no RNA e não tem no DNA. Se tratando de ATP, a base nitrogenada vai ser a adenina. Tá? E isso responde o A da sigla ATP. Já vamos traduzir essa sigla aqui. Tá? Deixa eu pegar uma setinha aqui. Olha lá. Então, esse A é o da adenina. É a base nitrogenada do ATP. Perfeito? Olha a pentose aqui, ó. O açúcar pentose. Tá aqui. O açúcar pentose é um nucleotídeo, então tem a pentose, sim. Esse daqui é aquele monossacarídeo que trabalhamos lá em compostos orgânicos. Tá? Esse cara aqui. Então, é um monossacarídeo. Vamos colocar aqui bonitinho também, para não ficar dúvida sobre o que é o ATP. Eu sempre sugiro, meus queridos, façam um esquema. Tá? Peguem aí, façam um rabisco bem grande, bem colorido, bem fashion. Pegue aquela caneta fashion, rosa. Caprichem. Faça aquele esqueminha topzera, porque esses esqueminhas ajudam demais, ok? Então, aqui nós estamos falando de um monossacarídeo. Monossacarídeo. Beleza. E aqui, então, os grupos fosfatos. São esses caras aqui, ó, são fosfatos. Vamos por lá também. Tá aqui. Esses 3 fosfatos. Pegar a setinha aqui. Olha lá, tem 1, tem 2, tem 3. 3 fosfatos. Beleza? E olha o termo ATP. ATP significa adenina trifosfato. Fechou, então entendemos o porquê da sigla ATP. Adenina trifosfato, ou adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Tudo a mesma coisa. Traduzindo, o que significa isso? É um composto formado pela base nitrogenada adenina e tem 3 grupos do tipo fosfato na sua composição. Fechou. Esse é o ATP. Tá? Adenina trifosfato. Tranquilo, meus queridos? Beleza? Mas olha, eu apresentei aqui o ATP, a molécula de ATP para vocês. Está apresentado. Mas e a tal da energia? A energia. Meus queridos, olha só, hein? Muitas revelações nessa aula de hoje. Aula importantíssima, importantíssima. Essa molécula, ela é especializada em estocar nas suas ligações, principalmente entre esses fosfatinhos aqui, energia. Então, aquela energia que estava estocada lá nos carboidratos, lá nos lipídios, o que vai acontecer ao longo do metabolismo energético? A produção da molécula ATP e a energia que estava lá nos carboidratos e lipídios, ela foi extraída, ela foi retirada de lá e agora ela foi transferida em pequenas doses, em pequenas partes, nessas ligações aqui. Ah, professor, por que aqui está vermelhinho e tem essa seta apontando? Olha só a revelação, mais uma revelação. A maior quantidade de energia do ATP
fica nessa ligação aqui, ó, entre o segundo e o terceiro fosfato. Perceberam? Deixa eu pegar aqui o rabisco de novo. Olha só. Aqui, fosfato 1. Aqui, fosfato 2. Aqui, fosfato 3. Então, a maior quantidade de energia vai ficar aqui, nessa ligação entre o segundo e o terceiro fosfato. Por isso que tem essa seta extremamente fashion aqui indicando. E o que acontece, então? Como que o organismo, como que a célula vai usar essa energia que está contida aí? Meus queridos, quebra essa ligação. Quebra. Essa ligação, ela é quebrada. Quebrada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para. Acho que não vai ter nada. Algum palitinho. Palitinho ia ser legal para representar isso. Eu vou lá pegar. Eu vou lá pegar. Aguenta aí. Eu vou pegar um palitinho. Já volto. Peguei. Foi rápido. Ah, não. Se é uma boa representação, eu não sossego. Né? Tem que mostrar bem isso. Perceberam que eu troquei aqui meu fone, microfone. Né, deu uma melhorada aqui, me deem um retorno aí, tá, meus queridos, que eu percebi que as últimas aulas elas ficaram com um chiado, não gostei muito do som, não, tô achando que o microfone lá que eu tava usando tá indo pro beleléu. Aí eu fiz algumas mudanças aqui também em relação à webcam, a esse microfone, acho que vai ficar melhor, tá? Vão dando um retorno aí. Meus queridos, professor, cadê o palito? Aqui. Aqui está o palito. Então, imagina esse palito, olha que mega palito, hein? Imagina esse palito aqui sendo essa ligação aqui que está em vermelho. Tá? É essa ligação que está em vermelho. Então, tem muita energia aqui. Imagine isso vibrando de tanta energia que tem. Ó. Essa energia, essa ligação ela foi feita a partir da energia que estava contida lá em carboidratos e lipídios. Tá? Então, ela está vibrando, ó, vibrando. Tanta energia que tem aqui, ó. Tá? Vibrando. E o que acontece? Quando a célula precisa, então, de energia, precisa de energia para funcionar, olha o que vai acontecer com essa ligação, ó. Pum, quebra. Ela quebra e ela libera essa energia. Ficou claro, meus queridos? Isso envolve elétrons, tá? É algo extremamente complexo. Tá? É algo engenhoso, tá, meus queridos? É sensacional. Isso a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, tá? Como que vai funcionar. Toda essa questão dos elétrons trabalhando, tá? Por isso que é bioquímica isso, tá? É bioquímica pura. Então, quebrou a ligação, liberou energia. Tá? Então, essa energia, ela é quebrada, essa ligação ela é quebrada momentaneamente para liberar essa energia. A energia sai. A célula vai aproveitar isso. Professor, tem essa energia aqui nessas outras ligações também? Ó, tem. Mas é menor. Então, muitas vezes, para a célula, não compensa quebrar essas outras ligações aqui, ó, pensando em aproveitar a energia. O que ela faz? Ela quebra essa última ligação, porque aqui vai ter bastante energia, tá? Então vai lá e clec, quebrou. E depois vai se desfazer disso? Esse fosfato é perdido, esse 3, fosfato 3 aqui é perdido, né? Isso daqui também vai ser perdido. Não, essa ligação depois ela é refeita, ela é recarregada. Meus queridos, é tudo tão engenhoso que a célula não vai desperdiçar. Esse ATP aqui, ele vai ser reaproveitado. Ele vai ser reaproveitado. Agora, olha que interessante. Deixa eu apagar o rabisco todo aqui. Aqui.
fazendo por um aqui para não apagar o que eu escrevi ali em cima. Pronto. Então, beleza, meus queridos. Levando em conta que a célula, então, aproveitou essa energia, rompeu essa ligação, e agora? O que vai ser? Como que vai ficar isso? Vai ficar, ó, isso daqui, correto? Ó lá, vai ficar isso daqui. Nome dessa molécula que fica aqui? ADP. ADP. Por quê? Adenina difosfato. Adenina difosfato. Então, esse ADP que ficou aqui, deixa eu pôr para vocês. Então, isso que eu rabisquei aqui, ó, é o vou colocar maiúsculo, ADP. Tá? Esse cara que ficou aqui. O ADP nada mais é do que o ATP descarregado, entre aspas. É a bateria sem carga. É a bateria descarregada. O que as mitocôndrias vão fazer? E a gente vai entender isso, não se preocupe, ao longo desse assunto. As mitocôndrias vão recarregar. Então, esse ADP passa a ser um ATP de novo para a célula aproveitar. Olha que show tudo isso, hein? Meus queridos, então, sobre ATP, falamos praticamente tudo aqui. Perfeito? Se ficou alguma dúvida, mandem aí para mim, tá? Mas detalhamos bem o que é esse tal de ATP. Deixa eu limpar tudo. Belezura. Seguindo. Olha só, então. Tá, então, adenosina difosfato é o ADP. O que significa isso? Significa que aquela última ligação foi quebrada, foi rompida, tá aqui, quebradinho, e a célula aproveitou essa energia. Tá, aqui a gente está vendo, ó, do lado direito, o ATP, adenina, ribose, a pentose e a ribose, tá, meus queridos? A pentose é do tipo ribose, a mesma do RNA, tá, o açúcar aqui, e os 3 grupos fosfato. O nosso corpo consome esse ATP, quebra essa ligação para fazer o quê? Para produzir calor, para manter o corpo aquecido, contração muscular, transporte ativo, produção de substâncias, funcionamento do tecido nervoso, tudo isso gasta muito ATP. Tá? Nos dias mais frios, ó, deu uma esfriada. O nosso corpo ele tende a gastar mais energia. Por quê? Para manter o corpo aquecido. Se a temperatura ambiente está lá 10 graus, né, menos às vezes, o que pode acontecer? O nosso corpo ele pode ter uma hipotermia. Então, o organismo ele trabalha para manter a temperatura lá nos seus 36 graus, entre 36 e 37 graus. E quanto mais o corpo tem que trabalhar para produzir essa energia, para deixar essa temperatura aí nesse nível, 36, 37 graus, mais ele vai precisar de energia. Ok? Olha só, meus queridos. Outro esqueminha fantástico aqui, tem um gifzinho embaixo. Tá? Então, ó, como a energia é armazenada lá na célula. Então, ela vai ficar nas ligações fosfato da molécula de ATP. Aqui, ó, olha o gifzinho mostrando. E é claro, aquilo que eu já havia falado para vocês, a que mais tem energia é essa última ligação entre o segundo e o terceiro fosfato. A célula aproveita isso, quebrando, rompendo essa ligação e liberando a energia. Olha lá, o gifzinho mostrando bem isso, a energia sendo liberada. Ó. Perfeito, meus queridos? Então, é uma ligação altamente energética. É uma ligação altamente energética. Lembrando que as outras também possuem energia, as outras ligações também possuem energia. Mas a que mais tem é essa. Perfeito? Olha lá, então fazendo uma apresentaçãozinha, o ATP, se ele tivesse um perfil lá em rede social, seria algo assim, ó. ATP é a sigla para adenosina trifosfato, ou adenina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, tudo a mesma coisa, é ATP. Significa que a base nitrogenada é adenina e tem os 3 fosfatos. Armazena nas suas ligações a energia liberada lá
na quebra da glicose, dos compostos energéticos. As ligações entre os fosfatos são quebradas, a energia é liberada e utilizada no metabolismo celular. Tá o gifzinho de novo aqui, ó. Tá? Então, um resuminho do que é o ATP, para não ficar dúvida. Tá? Pausem aí o vídeo, quem quiser copiar aí esse resuminho aí do ATP, tudo aquilo que a gente está falando desde o comecinho aqui dessa aula. Meus queridos, então vamos encerrar por hoje. Aí na próxima aula a gente retoma aqui para entender esses dois caras que também fazem parte do metabolismo energético, tá? Mas acho que foi bem detalhadinho, bem mastigadinho. Se tiver alguma dúvida aí sobre o ATP, manda pro professor. Beleza? Um fortíssimo abraço para vocês, se cuidem, até mais.